Ao longo da vida, nós iremos nos indispor com algumas pessoas porque nós vivemos em uma sociedade. E vivendo em uma sociedade, não tem como você não ter que lidar com situações difíceis que envolvam o convívio com outras pessoas. Mesmo que vocês, meus caros e belos ouvintes, sejam pessoas que tentem ao máximo evitar qualquer tipo de conflito, porque sempre vai ter um sujeitinho para te infernizar. Sempre vai ter um sujeitinho para te encher o saco e para tentar ferrar com você de alguma forma. Seja em uma briga de trânsito, um desentendimento com alguém da sua família, ou uma pessoa que em algum momento tenta te passar a perna, às vezes uma indisposição que dura meses com alguém de um ambiente que você frequenta sempre, como seu trabalho ou faculdade, e aí você acaba tendo que conviver diariamente com essa pessoa e aí o ambiente se torna terrivelmente insuportável, porque as pessoas não sabem ter um desentendimento umas com as outras sem ter que ficar fazendo intriguinha, sem ter que ficar fazendo fofoquinha, porque o brasileiro é assim, né? Se ele se desentendeu com alguém, ele tem que queimar aquela pessoa o máximo que ele puder. Mas enfim, ao passar por essas situações de conflito com alguém, vão ter aqueles que vão preferir revidar uma afronta, revidar o xingamento, sei lá, seja lá o que a pessoa tenha feito de mal para ele, e vão ter aquelas pessoas que vão tentar se defender e deixar para lá. Mas mesmo tomando uma dessas duas atitudes, pode acontecer da pessoa continuar remoendo esses conflitos. O dia que ela brigou com o fulano, a discussão que ela teve pela manhã com um colega de trabalho, o que ela deveria ter dito em tal confusão há mais de 2 anos, mais de 2 anos não, 5 anos atrás. Tem gente que fica remoendo essas coisas. E aí acaba que a pessoa fica presa nesse ciclo de sempre ficar remoendo as mesmas situações e se doendo com coisas que já estão no passado e que praticamente não tem mais nenhuma importância agora no presente. Mas isso acontece porque, na maioria das vezes, as pessoas não lidam com o problema de uma forma eficaz que vai impedir esses pensamentos, esses remorsos, ressentimentos, raiva, tristeza de ficarem se repetindo e até mesmo as reações impulsivas na hora que a pessoa está tendo uma briga. E uma das formas de acabar com isso é identificando um dos possíveis problemas que faz essa raiva continuar, que é a sensação de que aquela pessoa com quem você teve um conflito tirou algo de você. E esse algo que você pensa que foi tirado de você, na maioria das vezes, é a sua dignidade, a sua honra. Por isso você fica com raiva quando lembra desses conflitos. Porque se a pessoa te deu um golpe, você se sente feito de trouxa. Pensa que ela olhou para você e pensou: eis aqui um trouxa o qual eu vou passar a perna hoje. E aí você fica se sentindo merda, né? Porque a pessoa se aproveitou de você e você sente que ela atentou contra a sua inteligência. E atentando contra a sua inteligência, você sente como se ela tivesse tirado parte da sua dignidade. Ou em outra situação, quando alguém te xinga, você acaba se sentindo ofendido pela pessoa ter faltado com respeito à sua honra. Caramba, a pessoa me chamou de covarde, mas eu não sou covarde, eu sou muito macho, sou muito macho e corajoso. Ah, a pessoa me chamou de imbecil, mas eu não sou imbecil, imbecil é ela e não sei o que, tal, tal, tal. Então a sensação que você acaba tendo é que a pessoa tirou parte da sua honra, parte da sua dignidade. E o que eu quero trazer no vídeo de hoje é que nós podemos tirar proveito dessas pessoas para melhorarmos a nossa inteligência emocional. E é dessa forma que a gente pode tirar proveito dos nossos inimigos. Então, ouvinte, o vídeo de hoje não tem nada a ver com táticas mirabolantes para você ferrar com alguém que te fez algo mal. Não tem nada a ver com isso. Porém, quem veio com essa pretensão a assistir o vídeo, eu indico que continue até o final, porque provavelmente esse vídeo vai ajudar vocês e talvez vocês mudem a concepção de vocês a respeito de algumas coisas. O que eu estou trazendo aqui são algumas reflexões que eu tive ao ler o livro Como Tirar Proveito de Seus Inimigos, de Plutarco. Um livro muito bom, muito interessante, onde ele fala bastante das coisas que eu vou dizer aqui, tá? Mas enfim, continuando, diante desses conflitos, a gente acaba tendo essa sensação de honra ferida. E o que acontece é que após essa sensação, vem o desejo de recuperar essa honra que foi perdida, que é quando, por exemplo, alguém te ofende de algo e você quer que a pessoa volte atrás com a ofensa que ela te fez, ou pelo menos com o que ela pensa de você, reconhecendo que você não é isso que ela pensou, que ela falou de você. E a forma de você tentar fazer com que ela volte atrás com isso é você tentando se defender, provar o seu valor, ou você acaba xingando a pessoa de volta, né?
Eu não tô falando que você não tem que se defender, tá? Se defender, tudo bem, a depender da situação, você tem que fazer isso mesmo. Agora você ficar tentando xingar o outro, achando que isso vai resolver alguma coisa que você tem dentro de você, ou que isso vai mudar a cabeça dele, não vai. As pessoas acham que ao fazer isso, elas vão conseguir se desfazer da raiva que estão sentindo, do ódio, do rancor, da até mesmo tristeza, uma mágoa que a pessoa te provocou, mas na maioria das vezes isso não vai adiantar. É por isso que essas pessoas muitas vezes não conseguem lidar efetivamente com essa situação. Porque para você não se importar com as ofensas, não é só você fingir que não se importa xingando o outro ou só deixando quieto. É preciso que você enxergue elas de outra forma para que você, de fato, consiga não se importar com as ofensas. Então vamos lá, o que normalmente acontece quando alguém nos ofende é a gente ficar com raiva e querer contradizer a pessoa de primeira, né? Você me chamou de covarde, eu não sou covarde. E mesmo que passe um tempo desde esse episódio onde a pessoa te ofendeu, fez algum mal pra você, você fica remoendo, lembrando que essa pessoa te acha um covarde. Você fica, caramba, velho, essa pessoa me acha um covarde, como é que ela pode achar isso de mim? Ela tá errada sobre mim, eu não sou covarde, não sei o que, e você fica afetado emocionalmente por isso. Mas para se livrar disso, o certo a se fazer para lidar com essa ofensa seria separar a intenção que a pessoa teve de te ofender da ofensa, porque desse jeito você não se sente atacado e você consegue analisar somente a ofensa e ver se ela condiz ou não com a realidade. Esse é o primeiro passo. Enxergar o indivíduo que te xinga apenas como alguém que pode estar sendo sincero com você, e aí você separa a intenção dele de te ofender e você isola a ofensa, porque é quando a pessoa está com raiva que ela revela o que ela pensa de você. É por isso que os nossos inimigos podem servir para nos ajudar a nos aperfeiçoar, porque se você passa a enxergar seu inimigo só como alguém que está dizendo coisas que ele acha sobre você, você não se sente atacado. E o passo seguinte é analisar as coisas que ele disse referente a você. É nesse momento que você para e reflete. Pô, eu sou mesmo um covarde? Será que eu sou isso mesmo? Por que é que ele tem a impressão de que eu seja um covarde? Então você começa a analisar a si mesmo, suas ações, as atitudes, as falas que você teve, e se ele estiver certo, cabe a você ser honesto consigo mesmo e tentar mudar em si próprio a característica ruim que ele apontou em você. Ou caso ele tenha falado que você vacilou com ele com alguma coisa e etc., cabe você reconhecer algum erro que você cometeu. Porém, caso você se analise e perceba que essa pessoa esteja errada, foi um engano que ela cometeu. Provavelmente ela disse a palavra mais ofensiva para você ali no momento de raiva, só para ela conseguir expressar o que ela estava sentindo. Então, portanto, você não deve se importar com isso, porque aquilo não condiz com a realidade. Aquilo não condiz com a verdade e não possui valor nenhum. Então, use alguém que te fez algo de ruim como uma oportunidade de melhorar. Enxergue o que a pessoa está dizendo com uma avaliação de algum aspecto seu. Então, você analisando essa, entre aspas, avaliação que a pessoa te fez, se ela estiver certa, você melhora. Se ela estiver errada, você ignora o que ela disse. E não fica pensando mais na intenção que ela teve de te ofender. Dane-se isso. Então, quando você faz esse deslocamento entre a intenção que ela teve e o que ela disse contra você, você não leva mais o xingamento como ofensa, e sim como uma simples opinião a seu respeito. Nós temos uma dificuldade em pensarmos dessa maneira por conta do ego. A gente nunca quer que alguém tenha uma opinião ruim sobre a gente nunca quer que a pessoa com quem temos uma picuinha esteja certa sobre o que ela está falando da gente. Logo, às vezes a gente não para refletir sobre o que a pessoa disse, pelo medo de que aquilo de fato esteja certo e a gente se sinta mal e tenhamos que concordar com o outro de que somos péssimas pessoas. Porque essa autopercepção acaba sendo dolorosa, por mais verdadeira que ela seja, porque ninguém de fato é bom. Mas enfim, é por isso que às vezes você está discutindo com alguém, não é nem caso de você ter dito algo ofensivo, mas ter apontado um erro que essa pessoa cometeu com você, e por mais que esteja claro que de fato ela errou com você, ela discorda de você. E isso é um mecanismo de defesa para que ela não tenha que se deparar com a verdade e ter que realmente se ver como alguém que fez algo ruim, porque isso acaba sendo danoso pro ego dela. Porque todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo acha que é alguém nobre, que não comete nenhum tipo de erro, que não tem algum defeito no convívio com outras pessoas. Então, às vezes, as pessoas acabam distorcendo a verdade para que elas não tenham
que se enxergar como alguém que comete erros. E esse comportamento só muda quando você começa a prestar atenção nas suas ações, porque se você não prestar atenção nas atitudes que você tem e no que as pessoas dizem ao seu respeito, pode ser que você acabe virando uma pessoa ruim que vive no auto-engano. E aí, quando você perceber, você já ficou sem ninguém. Podem reparar, provavelmente vocês conhecem alguma pessoa que sempre quer estar certa, que ela não ouve ninguém, ela nunca admite quando ela está errada. Alguém que logo quando uma pessoa aponta um erro que ela cometeu, nesse caso um erro que ela de fato cometeu, ela fica com raiva e não admite o erro. E aí fica discutindo, negando que cometeu um erro ou tentando se justificar do erro que ela cometeu. Você pode reparar que essa pessoa acaba ficando sempre sozinha e tendo uma personalidade amargurada, onde ela fica ressentida, se achando injustiçada por todo mundo, que ninguém gosta dela, que o problema são as pessoas e não ela. Ela acha que só ela tá certa e pronto, todo mundo é errado. É por isso que esse processo de autoanálise ele é tão importante, o processo de você perceber os seus próprios comportamentos, você refletir até sobre os pensamentos que você anda tendo, porque quanto mais você se observa, mais você melhora em todos os aspectos. E nada melhor do que ouvir as pessoas ao seu redor para isso, principalmente as pessoas que não gostam de você ou aquelas com quem você está tendo uma discussão momentânea, porque é a raiva que faz elas serem mais sinceras com você, muitas vezes mais do que os seus próprios amigos, porque seus amigos, obviamente, podem acabar tendo um receio de dizer algo que é desagradável para você, mesmo que seja para ajudar. E as pessoas com quem você vai ter algum conflito, elas não vão ter esse mesmo receio. E cara, quanto mais você treinar essa habilidade, mais você vai criar uma casca que não se deixa levar pelo mal que alguém te fez. Então tomem cuidado com a sensação de honra perdida e com o desejo de recuperar ela, porque é quando você acaba tentando suprir esse desejo que você acaba fazendo merda. Porque esse desejo é a vontade de ser reconhecido, de ser respeitado. Não é à toa que algumas pessoas surtam quando são ofendidas. Porque elas acham que o fato delas surtarem e começarem a ser agressivas vai fazer com que as pessoas tenham respeito por ela, quando na verdade as pessoas só estão com medo da maluquice ali. Pô, um maluco aqui gritando, sendo agressivo. Então isso não vai funcionar e ela só vai sair como doida, como descontrolada. Mas tem outra coisa também, esse desejo de honra ferida, ele pode acabar sendo bom quando, por exemplo, alguém diz que vocês não são capazes de fazer alguma coisa, e isso acaba dando uma motivação para vocês fazerem aquilo. O negócio é sempre tentar ter um equilíbrio com isso, né? E não ficar se deixando afetar demais por essas coisas. Enfim, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e é nóis.